Em discussão, o parecer do relator, deputado Paulo Aze. Está encerrada a lista de inscrição para a discussão da matéria. Observando a ordem de inscrição, concedo a palavra inicialmente ao deputado Ricardo Tripoli, pelo tempo de 15 minutos. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência acrescentasse o tempo de líder para que eu tivesse pelo menos 20 minutos, fosse próximo ao que o relator utilizou e é o que eu pretendo em 20 minutos ler também no meu relatório da mesma forma. Agradeço muito a gentileza de Vossa Excelência. Senhor presidente, deputado Caio Manissoba, nobre relator, deputado Paulo Aze, demais deputadas e deputados desta comissão, sei que terei aqui um trabalho dos mais difíceis, mas não posso, de forma alguma, abrir mão das minhas convicções. Provavelmente serei um voto isolado, como fui na votação do Código Florestal também, fui um voto isolado. Mas houve o reconhecimento, depois do tempo, daqueles que votaram na questão do Código Florestal, de que alguns itens que ali nós defendíamos seriam importantes para que houvesse sobrevivência do agronegócio, como a questão das matas ciliares. Portanto, deixo aqui esse legado no sentido de atender às expectativas daqueles que, obviamente, nos acompanham, tanto pela TV Câmara, pela Rádio Câmara e o Diário Oficial. Vou direto ao voto, senhor presidente, para economia processual. A proposta de emenda à Constituição 304 de 2017, apresentada nos termos do artigo 60, para item 1º da Constituição Federal, visa acrescentar parágrafo 7º ao seu artigo 225, que teria o seguinte teor. Parágrafo 7. Para fins positivos da parte final do inciso 7º do parágrafo 1º desse artigo, não se consideram cruéis as práticas esportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215, registradas como bem de natureza imaterial integralmente do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Essa proposta de emenda de autoria do Senado Federal veio a somar-se à PEC 270/2016, que já tramitava nessa casa em proposta visa acrescentar artigo 215 da Constituição de 88, parágrafo 4º e 5º do seguinte texto. Os rodeios, vaquejados, expressões artísticas culturais decorrentes serão preservados como patrimônio cultural e imaterial brasileiro. A prática da modalidade esportiva de manifestações culturais nacional previstas no parágrafo 4º deste artigo serão asseguradas na forma em que dispuser a lei. Ambas visam a chegar por vias alternativas ao mesmo fim, contornar a inconstitucionalidade da atividade cultural denominada vaquejada, assim declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4.983, de 6 de outubro de 2016. Tanto uma quanto outra PEC, no entanto, são inconstitucionais, devendo ser rejeitadas conforme passamos a demonstrar. A inconstitucionalidade da emenda à Constituição por violação à cláusula pétrea, sob a Constituição de 1988, o direito constitucional brasileiro conhece há muitos anos a possibilidade do controle de constitucionalidade das emendas à Constituição. Para isso, exige-se apenas que a emenda viole cláusula pétrea. O respeito a cláusulas pétreas impõe limites que o Poder Constituinte, de reforma, não pode desconhecer. Assim, no que já distante do ano de 91, o ministro Celso de Mello afirmava em nome da Corte Suprema o seguinte: Congresso Nacional, no exercício de sua atividade constituinte, derivada e no desempenho de sua função reformadora, está juridicamente subordinado à decisão do Poder Constituinte originário, que, a par das restrições de ordem circunstancial inibitórias do Poder Reformador, identificou em nosso sistema constitucional o núcleo temático intangível e imune à ação revisora da instituição parlamentar. As limitações materiais explícitas definidas no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição da República incidem diretamente sobre o poder de reforma conferido ao Poder Legislativo da União, inibindo-lhe o exercício nos pontos ali discriminados, a irreformabilidade desse núcleo temático. Acaso desrespeitada, pode legitimar o controle normativo abstrato e mesmo a fiscalização jurisdicional concreta da constitucionalidade,
ministro Celso de Mello, em 3 de abril de 1991, destaque nosso. Na forma fixada nesse precedente, vem sendo uma das mais reiteradas na trajetória do Supremo Tribunal Federal, com inúmeras confirmações. Logo, o Poder Constituinte de reforma deve observar os limites materiais e seu exercício enumerados no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição de 88, que determina: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Registre-se que a Constituição de 88 repudia de forma tão veemente as violações das cláusulas pétreas, que ela afirma que as proposições que forem tendentes a aboli-las não deverão ser sequer objeto de deliberação. Em outras palavras, essas propostas não devem tramitar. Foi com base nessa linguagem constitucional, ao mesmo tempo severa e protetora, que o Supremo Tribunal Federal consolidou uma já veneranda jurisprudência, no sentido de que os parlamentares podem, inclusive, pedir à Corte que determine a suspensão judicial da tramitação das propostas de emenda que tendam a abolir cláusulas pétreas. Portanto, quando uma emenda à Constituição viola claramente cláusulas pétreas, ela deve ser rejeitada e arquivada o quanto antes pela Casa Legislativa na qual esteja tramitando. É exatamente esse o caso das propostas de emenda à Constituição de número 270/2016 e 304/2017, que tramitam em apensamento sob o regime dessa comissão especial. Direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, cláusula pétrea. O objetivo das duas propostas é dar status constitucional à manifestação cultural como vaquejada, com o fim de impedir ao Supremo Tribunal Federal de declará-las inconstitucionais. Ambas representam uma reação de inconformismo de alguns parlamentares com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou discrepa da norma constitucional a denominação vaquejada nos termos do voto do ministro Marco Aurélio. A PEC 270 pretende chegar a esse fim por meio da inserção, parágrafo 4º e 5º, do artigo 215 da Constituição, com o seguinte texto. E aí passo a seguir, porque os textos já foram aqui lidos. Já a PEC 304 visa alcançar o mesmo resultado por uma forma mais sutil, qual seja, inserindo o parágrafo 7º do artigo 215 da Constituição de 1988, que é justamente onde foi consagrada a proteção do direito ao meio ambiente. Para fins dispositivos na parte final do inciso 7º do artigo 1º desse artigo, não se consideram cruéis as práticas esportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Portanto, de um lado, temos uma PEC que pretende dar status de direito constitucionalmente protegido à manifestação cultural vaquejada, e de outro, uma PEC que pretende circunscrever a amplitude do âmbito da proteção de direito do meio ambiente, tudo para contornar a declaração do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da vaquejada. Faço aqui um parênteses, senhor presidente. Pela primeira vez vejo um artigo que foi julgado pelo Supremo. Nós, obviamente, somos os criadores, os fabricantes das leis. E o Supremo, obviamente, tem a prerrogativa do julgamento dessas leis. E, pela primeira vez, uma matéria que foi levada pelo Ministério Público de um projeto de lei do Estado do Ceará, resolveu, muito bem, solicitar uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação direta de inconstitucionalidade foi votada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, por 6-5, portanto, tornando essa matéria inconstitucional. E o que pretende agora o Legislativo é gerar um novo artigo constitucional, através de uma PEC, para, obviamente, desmontar um julgamento do Supremo Tribunal Federal. Se isso for usos e costumes desta Casa Parlamentar, nós teremos aqui, com certeza, várias PECs sendo apresentadas. Cada vez que houver uma condenação de um réu, nós podemos mudar aqui a lei, fazendo com que essa condenação não persista ou que essa pessoa possa ser absolvida, inclusive, do crime que cometeu. Haja visto os escândalos que vêm ocorrendo por todo o Brasil. É muito comum
que amanhã possa se apresentar uma PEC aqui, determinando que essas condenações não terão mais validades, porque, obviamente, há uma lei que dê amparo e dê guarida e modifique o artigo constitucional. Continuando, senhor presidente, portanto, de um lado temos a PEC que pretende esse status, em outras palavras, a PEC 270 pretende impor uma limitação constitucional exterior ao direito ao meio ambiente, seja qual um direito cultural ou a vaquejada. Já a PEC 304 pretende impor uma limitação interior, restringindo o direito ao meio ambiente por dentro. Em qualquer hipótese, no entanto, está se restringir de forma inaceitável o direito ao meio ambiente, que é um direito fundamental e, portanto, uma cláusula pétrea. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já considera o direito ao meio ambiente equilibrado previsto no artigo 225 da Constituição como direito fundamental. O ordenamento constitucional brasileiro, para conferir efetividade e proteger a integridade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, visando com tais objetivos neutralizar o surgimento de conflitos intergeracionais, impôs ao poder público, dentre outras medidas essenciais, a obrigação de proteger a fauna, vedada para tanto práticas que coloquem em risco sua função ecológica e que provoquem a extinção de espécies, ou que submetam os animais a atos de crueldade. Relator, ministro Celso de Mello, em 26 de maio de 2011, julgada procedente por unanimidade nos termos do voto do relator. Sendo direito fundamental, é cláusula pétrea conforme o inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 60 e não pode sofrer alterações que atinjam seu núcleo essencial na linguagem do Supremo Tribunal Federal. A proteção aos animais como núcleo essencial do direito ao meio ambiente, a proteção aos animais é parte do núcleo essencial da proteção ao meio ambiente. Aliás, o embrião da atuação do Ministério Público em defesa do meio ambiente, que é um dos pilares da proteção, e hoje em dia foi a questão da proteção dos animais. Um decreto de 24.645 de 1934, que determinou que o Ministério Público tivesse a tutela dos animais. Isso feito já à época, presidente Getúlio Vargas. A Lei de Proteção dos Animais, que é de 10 de julho de 34, trouxe grande inovação. A substituição legal e processual dos animais pelo Ministério Público, prevista no artigo, questão talvez seja um dos primeiros dispositivos legais que amparam e atuaram no pacote de matéria ambiental. De certa forma, portanto, as formas de proteção ao direito ambiental contemporâneo e até dos direitos difusos, em geral, através da ação pública e do Ministério Público, tiveram uma origem embrionária na proteção aos animais, inclusive os animais domésticos. E é por isso que a Constituição não se contentou em enunciar de forma genérica a obrigatoriedade da proteção ao meio ambiente, mas estendeu-se expressamente aos animais o inciso 7º do parágrafo 1º do artigo 225. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, item 7º, proteger a fauna, a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade. Registre-se que a maioria esmagadora da doutrina jurídica interpreta o texto do inciso 7º como protegendo tanto a fauna silvestre quanto a doméstica. Assim, por exemplo, Celso de Mello Pacheco Fiorilo, concluindo a Constituição Federal, ao prescrever incumbência do poder público e da coletividade de proteger a fauna, fê-lo de forma ampla, não restringindo a tutela à fauna silvestre somente. Da mesma forma, Edson Milaré, grande jurista, afasta desde já a ideia de que a fauna resume-se à fauna silvestre, ou seja, os animais não domesticados, habitantes das áreas onde ocorram formações florestais presumivelmente isentas de interferência humana, sendo que cada qual ocupa o seu nicho e desempenha papel fundamental para o equilíbrio das inter-relações naturais das espécies de determinado ecossistema. A Constituição da República de 88, ao determinar no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º do Poder Público, a incumbência de proteger a fauna, abrigou sob o manto da lei todos os animais indistintamente, fez que todos os seres vivos tenham valor, função e importância ecológica, seja como espécie, seja como indivíduo. E Paulo Afonso Lemes Machado, em linguagem bastante vívida, afirma: entretanto, mesmo os animais que sejam abatidos para fins alimentícios não podem ficar sujeitos à crueldade.
A proteção aos animais, inclusive domésticos, é, portanto, parte integrante do direito fundamental e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e compõe o seu núcleo essencial. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação ao direito fundamental de proteção aos animais diz que, a partir do texto do inciso 7º do parágrafo 1º do artigo 225, o Supremo Tribunal Federal construiu uma sólida jurisprudência de proteção aos animais contra tratamento cruel, incluindo os animais domésticos. Assim, em 1997, quando a nossa Constituição tinha menos de 10 anos de vida, o Supremo Tribunal Federal, já às voltas com colisão entre direitos fundamentais ao meio ambiente e a manifestação cultural, teve que decidir sobre a constitucionalidade da atividade chamada farra do boi. Eis que decidiu a Corte: costume, manifestação cultural, estímulo, razoabilidade, preservação da fauna e da flora de animais e crueldade. A obrigação de o Estado garantir a todo o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e difunção das manifestações, não prescinde da observância da norma do inciso 7º do artigo 205 da Constituição Federal, no que veda a prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Procedimento discrepante da norma constitucional denominada farra do boi, relator ministro Francisco Rezec, relator para o acórdão o ministro Marco Aurélio, julgado em 3 de junho de 1997. Mais adiante, a Suprema Corte proferiu uma série de decisões declarando a inconstitucionalidade das brigas de galo por violações ao artigo 7º, parágrafo 1º do artigo 225. A primeira dessas decisões veio ainda em 1998, por meio de liminar monocrática do ministro Carlos Veloso, de uma ação direta de inconstitucionalidade, que declarava a Lei 2.895 de 98 do Estado do Rio de Janeiro a autorizar e disciplinar a realização de competições entre galos combatentes, autoriza e disciplina a submissão desses animais a tratamento cruel, o que a Constituição Federal não permite, artigo 225, parágrafo 1º, item 7º. Em 2005, em uma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal afirmou no mérito a inconstitucionalidade das brigas de galo. Ação direta de inconstitucionalidade número 11.366 de 2000 do Estado de Santa Catarina, ato normativo que autoriza e regulamenta a criação e a exposição de aves de raça e a realização de brigas de galo. Esse posicionamento seria confirmado em 2007 no julgamento da ação direta 3.776. Inconstitucionalidade. Ação direta, Lei 7.380 de 98 do Estado do Rio Grande do Norte. Atividades esportivas com aves de caça, raças combatentes, rinhas ou brigas de galo. Regulamentação, inadmissibilidade, meio ambiente, animais. Submissão a tratamento cruel. Ofensa ao artigo 225, parágrafo 1º, item 7º da Constituição Federal. Ação julgada procedente. Precedentes é inconstitucional a lei estadual que autorize e regulamente o submetido de práticas ou atividades esportivas com aves de raças ditas combatentes, as chamadas rinhas ou brigas de galo. Finalmente, em 2011, voltando à ação direta de inconstitucionalidade 1856 para provimento definitivo sobre o mérito, o Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, desenvolveu ainda mais lógica de sua jurisprudência, atando a decisão sobre as brigas de galo, a emenda 97. A promoção de briga de galos, além de caracterizar a prática criminosa tipificada na legislação ambiental configurada, conduta tentatória à Constituição da República, que veda a submissão de animais e atos de crueldade, cuja natureza perversa, à semelhança da farra do boi, não permite sejam elas classificadas como inocente manifestação cultural de caráter meramente folclórico. A proteção jurídico-constitucional dispensada à fauna abrange tanto os animais silvestres quanto os domésticos ou domesticados, nessa classe incluídos os galos utilizados em rinhas, no texto fundamental que vedou a cláusula genérica. Pular. Violentas contra seres irracionais com os galos de briga. Esses precedentes conformam um corpo jurisprudencial sistematizado, coerente e organizado que é apenas e tão somente o reflexo do texto constitucional, sem nenhum elemento de ativismo judicial, por menor que fosse, conforme afirma Paulo Afonso Leme Machado. A Constituição Federal determinou que estão vedadas as práticas que submetam os animais à crueldade. O Supremo Tribunal Federal vem decidindo com admirável coerência pela proteção aos animais em casos que se tornaram para
paradigmáticos, como a farra do boi em Santa Catarina e a decretação da inconstitucionalidade de leis estaduais que permitam rinhas de galo. E justamente a lógica interna desse corpo jurisprudencial, inteiramente fundado na Constituição, é que deu ao Supremo Tribunal Federal a base para declarar, como declarou, a inconstitucionalidade da vaquejada. A decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da vaquejada, na esteira daquela consistente tendência jurisprudencial de 6 de outubro de 2016, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.983, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei 15.299 de 2013, do Estado do Ceará, nos termos do relator ministro Marco Aurélio. Essa lei declara a vaquejada como atividade desportiva e cultural do Estado do Ceará e estabelecia regras para a competição e para a preservação da saúde e da integridade do público, dos vaqueiros e dos animais. No seu voto que conduziu o julgamento, o relator afirmou o seguinte sobre a vaquejada: tendo em vista a forma como desenvolvida a intolerável crueldade com os bovinos, mostra-se inerente à vaquejada. A atividade de perseguir animal que está em movimento em alta velocidade, puxá-lo pelo rabo e derrubá-lo, seus quais não mereceria o rótulo de vaquejada, configura maus tratos. E não existe a mínima possibilidade de o boi não sofrer violência física e mental quando submetido a esse tipo de tratamento. Relator, ministro Marco Aurélio, julgado em 6 de outubro de 2016. Em outras palavras, mesmo com a lei em questão tentando dar salvaguardas que protegessem os animais, era impossível que a atividade fosse praticada sem a imposição de violência sobre os animais. No voto, o ministro relator não se limitou a simplesmente afirmar que havia violência, mas descreveu de forma objetiva e clara como a atividade é praticada e as consequências que o desenvolvimento normal da vaquejada pode ter para a saúde dos animais. Estou encerrando, senhor presidente. Consoante asseverado na inicial, o objetivo é a derrubada do boi pelos vaqueiros, o que fazem em arrancada puxando pelo rabo. Inicialmente, o animal é enclausurado, açoitado, instigado a saída em disparada, quando da abertura do portão do brete. Conduzido pela dupla de vaqueiros competidores, vem se agarrando pela cauda, a qual é torcida até que caia com as 4 patas para cima e assim fique finalmente dominado. O autor julgou laudos técnicos que demonstram as consequências nocivas à saúde dos bovinos decorrentes da tração forçada no rabo, seguida da derrubada, como fraturas das patas, ruptura de ligamentos, de vasos sanguíneos, traumatismos, medula espinhal e outros. Apresentou o estudo no sentido também de sofrer lesões e danos irreparáveis os cavalos utilizados na atividade, tendinite, estose, miopastia focal e outros. Ante os dados empíricos evidenciados pelas pesquisas, tem-se como... Aqui no prioridade. Para encerrar, senhor presidente. Tendo como indiscutível tratamento cruel dispensado à espécie animais envolvidas, o relator, ministro Marco Aurélio, julgou procedente a ação. Portanto, a vaquejada e outras atividades similares é intrinsecamente violenta e cruel com os animais. Essa é uma constatação de fato a qual a Constituição de 88 já atribuiu uma consequência, qual seja a sua vedação nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º do artigo 225. Vedadas na forma da lei as práticas que submetam os animais à crueldade. Os precedentes apontam a ótica adotada pelo tribunal, considerado o conflito entre normas e direitos fundamentais, mesmo presente em manifestação cultural, verificada situação a implicar inequívoca crueldade contra os animais. Há de se interpretar no âmbito da ponderação direitos, normas e fatos de forma mais favorável à proteção ao meio ambiente. Portanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, já consolidada e já com uma razoável história, foi rigorosamente observada no julgamento que declarou a inconstitucionalidade da vaquejada. E naquele julgamento, todas as dimensões daquela atividade foram consideradas sua dimensão fática, intrínseca, que foi considerada inerente e violenta com os animais em sua dimensão da manifestação cultural, que, embora prevista no artigo 215 da Constituição, nem por isso se desobriga de respeitar o direito ao meio ambiente equilibrado. Da inconstitucionalidade, em função dos fundamentos constitucionais mencionados, voltemos aos exames, a PEC 304 de 2017 pretende introduzir o artigo 205 na limitação da amplitude protetiva do direito ao meio ambiente equilibrado, declarando que não se consideram cruéis as práticas esportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme parágrafo 1º do artigo 215, registrados como
bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Ora, a PEC 304 pretende criar uma ficção jurídica para alterar uma constatação de fato do Supremo Tribunal Federal sobre a vaquejada, qual seja, a de que se trata de prática inerentemente violenta. Isso não é possível. É o que o Supremo Tribunal Federal deixou muito claro, que é impossível a prática da vaquejada sem submeter os animais à crueldade. Vejamos as palavras usadas pelo relator do voto, que conduziu a decisão da Corte. Inexiste a mínima possibilidade de o boi não sofrer violência física e mental quando submetido a tratamento. Relator, ministro Marco Aurélio, em julgamento de 6 de outubro de 2016. Ou seja, a crueldade da vaquejada, constatada pelo Supremo Tribunal Federal, não é remediável, nem regulamentável por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos, como quer a PEC 304. Ela é inseparável da atividade. Isso já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, de forma que, ainda que o texto da PEC 304 fosse inserido na Constituição, ainda ele não se aplicaria à vaquejada, pela simples razão dessa atividade não poder ser praticada sem submeter os animais à crueldade, conforme decisão da ação direta de inconstitucionalidade. A última página, senhor presidente. Já a PEC 270 de 2016 pretende incluir expressamente a vaquejada entre as manifestações culturais protegidas pelo artigo 215 da Constituição. Ora, também isso já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que ao declarar a inconstitucionalidade da vaquejada, já o fez considerando-a como manifestação cultural nos termos do artigo 215 da Constituição. No caso, a Corte considerou que o direito ao meio ambiente equilibrado prevalece sobre o direito à manifestação cultural. Em outras palavras, o fato de a vaquejada não estar prevista expressamente na Constituição não foi a razão por ela ter sido considerada inconstitucional. Na verdade, desde a decisão do Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 4.983, podemos considerar que a vaquejada está, sim, prevista na Constituição como prática expressamente banida, por violar o direito ao meio ambiente equilibrado, direito fundamental previsto no artigo 225 e cláusula pétrea prevista no inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 60, todos da Constituição Federal. As tentativas de mudar isso servirão apenas para inserir no texto da Constituição uma previsão que já nascerá inconstitucional em função de todos os fundamentos que expusemos aqui. Assim, a presente proposta de emenda à Constituição viola a cláusula pétrea protetiva dos direitos fundamentais por ofender o direito ao meio ambiente equilibrado na sua vertente da proibição de tratamento cruel dos animais. O voto tem 4 linhas, senhor presidente. Voto ante o exposto. Manifesto-me no sentido da inadmissibilidade e inconstitucionalidade da PEC 270 de 2016 e da PEC 304 de 2017 por violação à cláusula pétrea prevista no artigo 60, parágrafo 4º, item 4º, combinado com o artigo 225, parágrafo 1º, item 7º, todos da Constituição Federal. Sala das Comissões, subscrevo o parecer, senhor presidente, oferecendo a Vossa Excelência quem mais desejar e espero que os membros dessa comissão acompanhem esse voto em separado. Era o que eu tinha a dizer e a minha manifestação. Agradeço a gentileza de Vossa Excelência. Terminado